Bom dia. Antes de mais nada, vamos abrir aqui um sábado, num dia bonito, um dia mais tranquilo, né? Com mais um final de semana, né? Para a gente poder relaxar um pouco mais e ainda mais com um tema tão interessante como esse da inovação aberta, né? É o tema de inovação e startups na economia verde, presente e futuro. Nós temos uma mesa aqui de excelentes exemplos, parceiros, pessoas assim que são referências no Brasil para esse tema. Então, realmente, assim, é uma oportunidade muito boa de aprendizado, de conhecimento e de contatos, né? O Marcos da Fundação CERT veio de Santa Catarina, é uma instituição que faz um trabalho muito interessante na economia verde. José Aranha tem uma história grande aí também na inovação. O Ezequiel traz uma startup da AgroPark, do interior de São Paulo, na verdade da Argentina, né, Ezequiel, mas recentemente também de São Paulo. A Marília é quase eu brinco que ela é quase uma fundadora aqui do Green Rio, está sempre junto, ela que ajudou a fazer esse tema crescer aqui dentro, né, do Sebrae, né, do Sebrae do Rio, e o Maurício, que tem um trabalho muito importante aí de educação no campo, né, com a startup Já Entendi. E a gente começa abrindo aqui com o Marcos da Ré. O Marcos veio de Florianópolis, Santa Catarina. A Fundação CERT é uma referência aí no Brasil para ecossistema de inovação. O Marcos, particularmente, ele trabalha com o tema de economia verde, ele é diretor de economia verde da Fundação CERT. Passou aqui os 3 dias no Green Rio, né, Marcos? Ficamos felizes de saber aí do seu interesse, né, enfim, ter mergulhado aqui no Green Rio. E, enfim, espero que a gente tenha ajudado aí a trazer boas inspirações aí e poder aí trazer também boas ideias aqui para o evento. E, enfim, é isso. Fica aqui deixo nas suas mãos aí a continuação, por favor. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui participando do evento. Foi fantástico esses 3 dias. E a oportunidade de estar aqui discutindo, compartilhando com vocês um pouco da visão do que a CERT tem em termos da sua experiência em Santa Catarina, que é a nossa origem, no apoio à estruturação do ecossistema de inovação de Florianópolis, e essa experiência sendo transportada agora para um contexto nos últimos anos. Desde 2013, a gente começou a beber um pouco na fonte dessa experiência do desenvolvimento do ecossistema de inovação de Florianópolis para criar transformação, ou promover transformação que ajude a manter floresta em pé. Para quem estava aqui nos 2 últimos dias, houve várias apresentações aqui, eu não vou enumerar especificamente, mas quem pôde acompanhar esses 2 dias, viu várias experiências, iniciativas estão acontecendo, com esse olhar, com essa preocupação de manter a floresta em pé, promover a conservação de florestas, ao mesmo tempo que se promove o diferencial comparativo do Brasil em termos de biodiversidade, transformando isso num potencial competitivo, em outras palavras, falando de desenvolvimento nacional, com base na nossa vocação de biodiversidade e recursos naturais. Eu estou falando enquanto já colocam a minha apresentação, mas explorando essas diversas conversas que aconteceram nos últimos 2 dias, com essa preocupação de criar valor para a floresta, de ajudar a manter a floresta em pé a partir de inovação e negócios, isso poupa muito também do que eu poderia ter que falar aqui para contextualizar esse olhar que eu estou trazendo. Porque não existem iniciativas, ou não existe a iniciativa que resolva essa questão. A solução para criar competitividade para a floresta em pé está associada à diversidade e multiplicidade de iniciativas. É um sistema complexo, é um problema complexo, não quer dizer que as soluções tenham que ser complicadas, mas elas
são soluções funcionando numa abordagem de sistema complexo. Então, essa somatória de iniciativas é o que vai dar viabilidade para a gente chegar na visão de uma floresta conservada. Obrigado. E eu trago aqui, então, com esse propósito de promover a floresta em pé, a ideia da floresta em pé, eu trago a perspectiva das startups, ou mais do que isso até, dos ecossistemas de inovação, que são aquele conjunto de espécies, né, e mecanismos, buscando analogia na natureza, eu sou biólogo aqui, buscando analogia nos ecossistemas naturais, o conjunto de espécies e mecanismos que acontecem na natureza ao longo do tempo, ao longo do processo evolutivo, que criam condições favoráveis para espécies em particular evoluírem, nesse caso as startups. Então, é disso que se trata olhar para o ecossistema. Até nisso a floresta nos dá lição, né, de como se inspirar nos processos desenvolvidos ao longo de 4 bilhões de anos do desenvolvimento da vida na Terra, se inspirar nisso para criar ambientes favoráveis para o desenvolvimento e evolução de uma espécie em particular, as startups, com todas as dificuldades que elas enfrentam. Então, aqui nós estamos falando de trazer competitividade para a floresta. Dificilmente ela vai permanecer em pé na escala necessária para manter o equilíbrio climático do planeta, o equilíbrio dos demais recursos naturais, as necessidades funcionais que o planeta tem em relação aos ecossistemas, se a gente não criar competitividade econômica para a floresta. Isso não dispensa a necessidade dos mecanismos de comando e controle, mas sozinhos os mecanismos de comando e controle não são suficientes para manter a floresta na escala mínima que a gente precisa. Ontem aqui se falava do tipping point, né, do momento sem volta que a gente já está se aproximando em relação à Amazônia, por exemplo. Então, isso é uma questão crucial. E como eu disse no início, nós estamos falando também de oportunidade de desenvolvimento em que o Brasil tem um diferencial comparativo, mas que tem que se transformar em competitivo. Para isso, nós precisamos de muita inovação, e inovação diversificada. O conjunto de necessidades presentes para a gente criar essa competitividade para a floresta, olhando para o contexto da Amazônia, é muito grande. Nós precisamos, não há bala de prata, nós precisamos criar um ambiente favorável para que muitas soluções inovadoras surjam, muitas não darão certo, e dessas muitas que surgirem, algumas vão permanecer e começar a transformar e criar referência. E isso vai amadurecendo o ecossistema. E aí o espaço principal que a gente vê para essa inovação, promovida pelas startups, né, startups são os principais veículos da inovação, está no meio de cadeia. Entre a base produtiva, a base da cadeia, representada pelo extrativismo, representada pela produção agroflorestal, por exemplo, e a outra ponta, representada pela indústria, principalmente, como um mercado B2B dessas cadeias. E por que a indústria? Porque a indústria significaria poder trazer, num prazo menor, a alavancagem dessas cadeias e a capacidade de dar escala econômica. Quando se fala indústria e biodiversidade, logo vem à cabeça, normalmente, Natura. E Natura tem um investimento de mais de 20 anos para estruturar essas cadeias de suprimentos de matérias-primas da biodiversidade para os seus processos produtivos. Esqueçam que muitas empresas vão fazer isso. Natura e algumas poucas outras, que dá para contar nas mãos, são pontos fora da curva. Nós precisamos de dezenas, centenas, milhares de indústrias puxando essas cadeias, e aí o ecossistema é que tem que dar conta de estruturar essas cadeias para atrair essas indústrias. Então, aí está a grande oportunidade. Por outro lado, tem um abismo gigantesco, né, entre a realidade da demanda industrial, de volume, de padronização, e a realidade do extrativismo, de pequenos volumes, de heterogeneidade, de dispersão espacial, e isso vai continuar assim. Ou, do contrário, a gente vai tirar a floresta e fazer monocultura de espécies nativas, o que também não resolve o problema. Então, para a gente manter a floresta, efetivamente, é necessário lidar com essas características de pequena produção, distribuída em territórios vastos e com heterogeneidade de produto. E, para isso, de novo, isso se torna um dos desafios a serem endereçados pela inovação. E essa inovação, promovida por startups, tem ainda um outro recorte. Nós não estamos falando de qualquer startup. Nós estamos falando de startups que gerem a competitividade para a floresta em pé.
Então, elas têm que ter um modelo de negócios que, além de criar valor, distribua esse valor até a base. Inclua a base nessa distribuição de valor. Se ela não distribuir o valor criado pela inovação até a base, esse valor não chega na floresta, logo não se transforma em competitividade econômica da floresta. Então, nós estamos falando não de qualquer desafio, não de qualquer startups, mas de startups que ajudem a superar esse abismo de realidades entre a floresta e a indústria, e que, ao mesmo tempo, crie valor, mas distribua esse valor por modelos de negócio. Então, estamos falando de negócios de impacto. A indústria sinalizou, isso aqui é uma pesquisa que fizemos no final de 2020, sinalizou exatamente isso, de todas as grandes dores da indústria, que já compra da Amazônia, nesse caso aqui falando da Amazônia, as principais dores estão associadas justamente à fragilidade dessas cadeias. E essa indústria sinaliza também a expectativa de que startups possam ajudar a superar essas deficiências. Mas startups não caem do céu, nós temos duas aqui, né? Startups não caem do céu e não nascem prontas. Elas vêm de um processo, olhem para esse funil aí, então, de um processo que começa antes do nascimento da própria startup. Começa na formação da cultura empreendedora, começa na formação do mindset daquela pessoa que está passando numa universidade, numa graduação, numa pós-graduação, pensando que depois dali ela não vai simplesmente seguir para um mestrado, um doutorado, para voltar para a universidade, para dar aula, para formar alguém que vai fazer mestrado, doutorado e assim por diante. Não, ela tem a opção de sair da universidade com conhecimento prototipado e transformar isso em solução na forma de produto, na forma de empreendimento. Então, aqui nós temos um grande desafio. Percebam que é um funil. A base tem que ser muito larga para que alguma coisa chegue lá na frente na forma de um produto de sucesso para um empreendimento bem-sucedido. E tem um momento da originação, em que é outro grande desafio. Esse empreendedor precisa da coragem, precisa de um empurrão do ecossistema para ter a coragem e acreditar em si mesmo e levar em frente sua ideia. A maior parte das iniciativas não vai dar certo, não tem ilusão aqui. E isso precisa fazer parte do mindset, entender que há dificuldades, mas entender que o ecossistema pode estar apoiando essa iniciativa desde o seu início até o sucesso. E depois que nasce o empreendimento, o empreendedor vai dormir feliz, porque criou sua startup, e no dia seguinte acorda apavorado com as contas, né? E aí entra no Vale da Morte. E aí é aquele momento em que, sem apoio adequado, para aquele momento, ela não sobrevive, ou a chance de sobrevivência é muito baixa. Então, de novo, o ecossistema entra aí. E mesmo que valide sua solução, que o mercado sinalize, aí entra outra dor de cabeça. O mercado sinalizou, eu quero isso. Quantos containers você me entrega amanhã? E aí ele tem que estar preparado para crescer, e, de novo, o ecossistema tem que ajudá-lo nesse momento. Então, o ecossistema é a chave. O empreendedor é o elemento que vai perpassar todos esses momentos, desde antes de imaginar que iria gerar um produto ou criar um empreendimento, e ele deve ser estimulado e suportado por um ecossistema, já iniciando um pouco a fala, que provavelmente o Aranha depois vai explorar com grande magnitude. Mas, olhando para a Amazônia, lá atrás, nós fizemos um estudo lá em 2018 e 2019, que mostrava que o nível de produção de P&D, não é novidade nenhuma, alguém já falou isso aqui, em nível de Brasil, não é diferente em nível de Brasil. O nível de P&D bastante alto, a gente mapeou cerca de 2.000 linhas de pesquisa estruturadas, registradas no CNPq, que poderiam gerar soluções associadas à bioeconomia nas ICTs amazônicas. Agora, a conversão disso em startups, muito baixa ainda. Lá entre 2015 e início de 2019, nós conseguimos mapear cerca de 60 startups na Amazônia inteira, na Amazônia legal inteira, que tinham potencial aplicação para a bioeconomia. Então, muita pesquisa é feita, mas ainda há uma baixa conversão. De novo, aquela questão do mindset empreendedor dentro da própria academia. E também da perspectiva do desenvolvimento do conhecimento prototipado, avançando mais para a direção da aplicação, já criando condições para que, quando nasce um empreendimento, ele nasça com um protótipo mais avançado, isso permita chegar mais rápido no mercado. Outra informação interessante que a gente identificou no diagnóstico é que o capital já está em movimento para a Amazônia.
E quando fala de movimento de capital, logo vem à cabeça os fundos. E os fundos vão procurar quem? Startup que já está lá com grande chance de sucesso. Capital de risco é uma forma muito condescendente de se referir a esse tipo de capital, né? Na verdade, ele procura baixo risco, empreendimentos que já estão numa condição de chance de sucesso maior, quem está lá na frente. E aí eles estão se deparando, vários fundos estão surgindo, eles estão se deparando com falta de um pipeline qualificado. E aí que começa a aparecer a fragilidade de mecanismos financeiros anteriores no ecossistema, porque em todo momento, desde a mobilização das pessoas lá atrás, criando a expectativa de avançar, até o momento da originação e o momento da validação, também é necessário capital. E aí há lacunas de capital. Então, corremos um risco de, nos próximos anos, ter muito capital indo para a Amazônia atrás de empreendimentos e termos muito poucos empreendimentos, e com isso acaba baixando a barra, procurando empreendimentos disponíveis, não necessariamente aqueles que têm maior chance de sucesso, porque a amostra é muito menor hoje, ainda é muito pequena, e isso frustrar o capital. E aí a gente entra numa situação muito crítica, porque a mensagem que fica é que não adianta investir em inovação na Amazônia. Nós não podemos deixar esse tipo de imagem se formar. Então, nós temos que atuar no nível do ecossistema, criando diversos mecanismos, estimulando mecanismos já existentes, para diversificar esses mecanismos, superando esses principais desafios aqui. Por exemplo, mecanismos financeiros e não financeiros, mecanismos de qualificação, que ajudem startups que já existem, que estão ainda em momento, desde early stage até já momento de crescimento, consolidação, diversificando os mecanismos para atender os diversos momentos com necessidades diferentes, e, com isso, estimular a resposta do ecossistema. E esses mecanismos têm que ser adaptados para startups. Não é uma linha de crédito, simplesmente. Startup não consegue acessar crédito, normalmente. Não tem track record. Não tem, ela nasceu agora. Ela não tem ativos para dar em garantia. São mecanismos flexíveis e tolerantes ao risco, características dessa necessidade. Nós precisamos originar empreendimentos em escala. Nos últimos 2 anos, desde o ano passado, nós estamos prototipando alguns mecanismos nessa direção. Por exemplo, a CERT, desde 2010, roda o Sinapse da inovação, que serviu de base para o desenvolvimento do Centelha, que muitos de vocês provavelmente conhecem. Só o Sinapse foi responsável pelo nascimento de mais de 600 startups. Nós customizamos todo o conteúdo e critérios do Sinapse para um foco em bioeconomia, com a meta de, nos próximos 3 anos, na Amazônia, estimular o nascimento de pelo menos 200 startups em bioeconomia. 200 startups resolvem o problema da Amazônia? Obviamente que não. Mas nós temos que trazer um pouco o conceito da mínima relevância viável. Uma massa crítica inicial que permita, em pouco tempo, mostrar um movimento, uma tendência, criar uma tendência, estimular uma tendência, que até já existe. O ecossistema da Amazônia está respondendo nesses últimos 2 anos, novas startups têm surgido e cada vez mais é necessário dar apoio para esse fluxo. E aí, voltando aqui lá atrás, no início do processo, estimular o despertar de talentos empreendedores. Então, olhar para pessoas, tudo começa com pessoas. Estimular as pessoas a ter um mindset empreendedor, não só empreendedor, inovador, não só inovador, de impacto para a floresta. Sem isso, a gente não cria a competitividade para a floresta. E aqui, de novo, nós desenvolvemos e testamos agora no Pará, com 2.000 inscritos, 2.000 pessoas participando do processo, um mecanismo que roda muito rapidamente, durante um mês, para despertar. Não é para ensinar a fazer canvas, é antes disso, é para despertar mindset, para despertar a vontade, a curiosidade, a motivação para seguir em frente nessa jornada do empreendedor. E nos próximos 3 anos, para finalizar aqui, a meta é chegar a 20.000 pessoas mobilizadas por esse perfil de mecanismos voltado para esse ambiente periacadêmico, estimulando o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, inovadora e de impacto para a floresta, a partir do conhecimento que está sendo gerado nessas ICTs amazônicas. É isso, fechei com alguns segundos de atraso. Não tem problema, muito obrigado a você pela apresentação, a bioeconomia presente, né, Marcos? Acho que quando a gente vê a palavra bioeconomia, é sempre uma alegria, né? As startups e a inovação aberta dialogando, né, com esses temas.
Enfim, eu acho que essa questão que você colocou do passado Vale da Morte, depois a gente vai ter alguns casos das startups que estão enfrentando esse momento e eu acho que são referências, né, aqui para o evento. Bom, depois vamos dar sequência, até porque hoje tem mais painéis, né, de palestras. Eu vou passar agora a palavra para o José Aranha. O José Aranha é professor de ecossistemas de inovação do Senac, mas assim, só um rápido parênteses, ele para mim é uma outra referência também. Vou contar rápido a história aqui. Eu quando eu estava na faculdade, já tem quase 25 anos, a gente foi procurar aí uns amigos o incubadora Gênesis, e não existia startup, pitch, nada disso. A gente trabalhava com marketing e era algo ainda, enfim, era uma coisa ainda muito maluca, né? A gente procurar uma incubadora naquela época, só de referência, a ferramenta de busca era o KD, estava lembrando aqui, que eu vou usar de referência, né? Não existia Google, enfim, era nesse tempo. Então, assim, o Aranha, ele levou aqui, de uma certa forma, o Green Rio ter a inovação aí, porque ele conseguiu botar essa questão na minha cabeça aqui também. E o tema da economia verde, ele sempre, desde então, acompanha, né? Eu acho que o Aranha, naquela época, já falava um pouco sobre isso. Enfim, Aranha, eu vou deixar para você agora dar, por favor, a continuidade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui, depois de um amigo ficar falando da gente, fica chato, né? Porque o Álvaro não é só apresentador, é amigo. E a Marília também, o Marcos aí, que acabou de me ajudar muito. O Marcos falou tudo que precisava em termos de embasamento teórico, etc., do assunto. Queria cumprimentar também a Fluxo, sou um fã da Fluxo, essa empresa júnior fantástica, aí, super premiada, maravilhosa. Vocês é que são a nossa esperança aí. E eu acho que quando o Marcos falou, principalmente quando ele começa a falar das florestas, etc., ele mostra, primeiro, que o assunto da sustentabilidade do meio ambiente é muito complexo. Então, a gente não vai ter soluções simples para resolver problemas complexos. E os problemas complexos, eles dificultam também a governança. Então, quando a gente está falando em ESG, a gente está falando num sistema extremamente complexo. O que eu acho que a gente está enfrentando nesse ponto agora de amadurecimento desse trabalho é que nós temos que observar bastante as interconexões, que eu acho que são críticas quando a gente está analisando os processos hoje, e as sinergias que a gente pode causar com as interconexões. Eu trabalho com territórios de inovação. Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês é mais um processo de reflexão falando de um caso real. A gente olha agora bem na base mesmo, no que está acontecendo no dia a dia, e aí a gente vai conseguir analisar todo esse embasamento que o Marcos falou na prática. E aí eu vou começar falando em coisas desconexas, em princípio. Quer dizer, a grande dificuldade é exatamente conectar as coisas desconexas. Aí, se eu imaginar, por exemplo, o IFES, que está ali, que é o Instituto da FEComércio de Sustentabilidade, ele está lá com uma máquina. Essa máquina é uma máquina de reciclagem. Essa máquina de reciclagem, o IFES diz assim, muito bem, eu vou pegar essa máquina e vou colocar lá na Rocinha. Quando ele fala isso, ele está olhando um ecossistema, um território, e aí, nesse mesmo território, você imagina que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo uma ação ali no local, estimulando uma cooperativa de catadores e de separação do lixo para melhorar o meio ambiente. Na hora que eu estou fazendo isso, eu começo a fazer uma parceria entre um instituto de uma paraestatal, junto com uma empresa que desenvolveu essa máquina, e o governo estimulando um território, só que com ações desconexas. Quando isso acontece, existe também uma ação do próprio governo do Estado, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, através de se tentar modelar um território
de impacto social, um território dentro de uma favela, uma cidade com 200 mil habitantes dentro dessa favela com umas condições diferentes. E aí, desenhando como se poderia fazer essa tríplice hélice, essa ligação entre os atores, criar essa sinergia, etc., a FAPERJ, então, estimulada por isso, ela cria um edital estimulando projetos para a Rocinha. São selecionados 26 projetos e esses 26 projetos começam a adensar o sistema. Então, aí eu queria mostrar como essas coisas começam a se conectar. Dentre esses projetos, um dos projetos selecionados é chamado de Torre Verde. A Torre Verde é uma torre que está sendo construída lá no meio de duas escolas, que é uma aula de economia circular, porque ela vai desde receber resíduos líquidos, né, de rejeito, ela vai trabalhar com uma compostagem, ela não só ensaca ali o material orgânico preparado, mas também a torre começa a fazer com que você comece a utilizar aquele material para fazer plantações. Então, ele é um grande modelo de hortas, né, que vai estar sendo feito verticalmente, mas com um conceito muito interessante, que é a autossustentabilidade de todo o sistema da torre. A energia elétrica é solar, a água é de chuva reciclada. Então, isso daí, entre duas escolas que existem ali dentro da favela, possibilitam que os professores das escolas de fundamental e de segundo grau possam dar suas aulas de geografia, de química, disso, daquilo, daquele outro, ao vivo, usando a torre. Então, essa torre, que vai se tornar também uma startup, ela, no fundo, ela está preparando um laboratório de um sistema em economia circular para mostrar exatamente como acontece. No momento em que eu faço isso, que eu estou estimulando mais uma startup, juntando, essa própria torre começa a ter contato, por exemplo, com uma startup que foi criada ali, daquela cooperativa criada pelo Estado, foi criada uma cooperativa que usa tampinha de garrafa para fazer skate. Até um skate desse foi dado para o governador no dia do aniversário dele. Muito bem. Na hora que a Escola de Jardim Botânico, que está trabalhando em apoio à Torre Verde para poder ver todo o problema da horta, etc., tudo mais, ela precisa desenvolver uma jardineira especial para ficar na torre para plantação. O que acontece? Ela se conecta com a empresa que está fazendo skate. E eles, então, com um arquiteto que participa, porque na realidade a Torre Verde é um conjunto de startups, é quase como se fosse um consórcio de startups. Eu tenho uma startup que faz a parte de compostagem, eu tenho uma startup que faz a parte de arquitetura e design, eu tenho uma startup que faz a parte de energia solar. Então, são várias startups que se juntaram para fazer um projeto. Então, nesse momento, eu estou juntando startup com startup e desenvolvendo um novo produto, que é uma jardineira que começa a ter acesso ao mercado. O que uma empresa precisa? Ela precisa conexão e acesso ao mercado. Então, toda vez que eu estou conectando empresa com empresa, eu estou dando essa possibilidade. Um dos projetos aprovados é colocar energia solar dentro da Rocinha. Então, eles estão capacitando o pessoal e estão começando a montar os painéis. Muito bem, essa empresa se conecta com a outra empresa que está fazendo o sistema da torre. E uma coisa começa a dar sinergia para outra e ajudar. A capacitação dos alunos começa a possibilitar também que alunos de um outro projeto que está sendo feito de reflorestamento no alto do morro da Rocinha, está sendo feito um reflorestamento com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e um sistema agro com o pessoal que mora ali, uma comunidade que mora ali. Muito bem, esse pessoal começa a ser preparado dentro da torre. Então, o que eu queria mostrar a vocês é que as conexões, principalmente nessa área social, elas são fundamentais para um começar a ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro. Como é que a gente vai fazer, na prática, para que esse processo todo que a gente falou consiga ter uma visão mais macro, uma visão sistêmica? Quem vai ter
essa visão sistêmica e consegue fazer a articulação dos atores. Quem consegue fazer as articulações das startups, gerando exatamente mais startups? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Instituto de Economia, está preparando e capacitando líderes. Muitos líderes jovens estão começando a fazer com que os coletivos sejam mais estimulados a criarem mais startups e mais empreendedores. Então, o sistema começa a ser um sistema que se autoalimenta, né? E esse sistema, então, começa a fazer com que você capacite, dê oportunidade às pessoas, geração de mais trabalho, de mais emprego em todas as áreas, a área cultural. As secretarias começam a participar nisso, Secretaria de Cultura do Estado, diz assim, usem a biblioteca para fazer uma incubadora aqui na área cultural, na área de economia criativa. Aí a prefeitura, através da Secretaria Social, diz assim, poxa vida, vamos usar aqui o prédio do Delamare, que tem um prédio lá na Rocinha, como um centro de inovação social para conseguir usar a Rocinha como sendo um living lab, um laboratório vivo de experimentações de novos produtos, serviços e geração de startups. Então, o que eu queria mostrar é que, na realidade, as interconexões podem gerar muita sinergia e podem fazer que startups gerem mais startups e o sistema vai crescendo. Eu uma vez falei num TED sobre ecossistemas e eu fiz uma correlação com chamando de o Grande Lago, né? Porque o ecossistema seria um grande lago com todos os participantes desse lago. O projeto da Rocinha hoje é um projeto em que as grandes empresas podem ver ali nesse lago uma grande oportunidade para fazer Open Innovation, para conseguir, usando esse ecossistema de várias startups e oportunidades e desafios e soluções de problemas como uma maneira de gerar inovação. Os investidores de risco também apoiando essas startups para poder dar a elas tração internacional, porque as soluções de problemas locais são soluções de problemas internacionais. E o Brasil, na área social, tem a grande oportunidade de ser um líder de geração de novos produtos e novos serviços. A Índia, a China, a África e várias partes do mundo estão cada vez mais necessitando desse conhecimento e a gente está precisando que a Fluxo, através dos seus alunos, comece a se preocupar com empreendimentos de impacto, vão para lá para dentro, trabalhar junto com o pessoal lá, gerando conhecimento que vocês têm através de novos produtos e serviços. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Aranha. Muito interessante saber dessa proposta, desse trabalho. Já estamos pensando aqui como os presentes na mesa aqui, o Marcos, o Sebrae, a gente pode ajudar aí na bioeconomia nesse já está junto, não precisa nem falar. A gente traz o Marcos, então, vamos trazer um pessoal de experiência da Fundação CERT também, né? Bom, eu vou passar agora a bola para o Ezequiel Bungberg, ele é co-founder e CEO da Growpack. A Growpack participa aqui da feira, faz um trabalho muito interessante aí com a produção de embalagens, de biomateriais. Eu, antes do evento, eu conversei um pouco, perguntei se já tinham passado do Vale da Morte e disse que acha que está quase lá, né, Ezequiel? Você pode comentar um pouco mais aí do histórico de vocês, por favor. A luz ao final do túnel. Né? Está vendo a luz já, né? Bom, antes que nada, muito obrigado, Álvaro, pelo espaço. Como Marcos falou antes, acho que o ecossistema é a chave e o que vocês estão criando aqui é justamente uma grande porta que contém essas chaves aí no desenvolvimento das tecnologias necessárias, que é um pouco que hoje o conceito que hoje queria trazer aqui, além do que fazemos na Growpack, mas como um caso de essas tecnologias necessárias que irão a pelo menos resolver partes dos problemas complexos, esses que Marcos e José muito bem mencionavam e falavam, precisam de soluções descomplexizadas, inspiradas na natureza, não? E que a natureza lá fora já resolveu
de jeito que às vezes surpreende, parece simples, mas detrás ter esses bilhões de anos, como você mencionava. Então, um pouco falando da agenda que eu tinha pensado para hoje, um pouco um contexto, não aburrir vocês com números, mais que nada colocar um contexto simples de onde a Growpack está se desenvolvendo. Em segundo lugar, o farm to market, ¿no? A fazenda, o mercado e esse caminho de cadeia de valor rastreável que até o Marcos antes também mencionava, a importância de distribuir esse valor ao longo da cadeia e de conhecer com transparência toda essa cadeia, não? E depois uma dica ou uma experiência que nós temos e tivemos aqui desde que começamos a Growpack, que achamos ter encontrado o melhor negócio do mundo, e isso guardo aí para o final da conversa. Então, qual é o contexto? Não? Esse é um pouco o contexto nosso de todos os dias. Hoje lemos, até sabemos, ainda não detectamos, mas que estamos comendo microplásticos, os temos no corpo. É uma evidente sobresaturação dos ecossistemas, e onde termina lá fora, termina aqui dentro, termina sobresaturando os sistemas como um todo. Não? Então, como é que chegamos aí? E, de novo, não quero entrar em números, só quero entrar em dimensões para não entrar em aburrimento ou coisas que muitas vezes até lemos no jornal todos os dias. Hoje o plástico é o demônio. Nós não achamos que o plástico é o demônio. O problema é muito mais complexo que isso. Se vocês olham aí, de 146 toneladas, 141 milhões de toneladas viram lixo. Então, o plástico, como se é um material milagroso, não? As propriedades, a tecnologia, a comida, o shelf life dos alimentos, tudo isso ha melhorado, mas o problema da cadeia produtiva e do final de vida desses materiais e da falta de educação do consumidor foi um pouco também uma causa dessa realidade, desse contexto, não? E por outro lado, nós temos aqueles sistemas alimentares, não? Hoje sabemos que esses sistemas que sustentam uma necessidade tão básica como nos alimentar são responsáveis de 1/3 das emissões globais. E como foi, ou como é que isso é gerado, não? Principalmente pelo uso ineficiente da terra, principalmente em regiões como as nossas, como Brasil, Argentina, América como um todo, não? É uma região muito rica em recursos e muito pouco aproveitada na eficiência e no uso eficiente e inteligente desses recursos disponíveis. Então, com esses dois princípios, nós dimos conta um pouco que, na verdade, é tentar resolver a economia linear, os problemas tapando, não? A consequência final de tudo isso é quase como estar tentando construir as vias e um trem sem freios que vai para frente, não? Então, aquilo que vai salvar aí o nosso lindo planeta, acho, e esse é o conceito que eu queria trazer para vocês, são aquelas tecnologias necessárias, aquele ecossistema que José está falando, que Marcos está falando. O ecossistema é a chave, e nós enxergamos que a cooperação e a colaboração e a inovação aberta é o catalisador nessa chave. Então, falando um pouco dos conceitos que trazemos a Growpack, nós criamos biomateriais a partir do reaproveitamento agrícola local. Dessa forma, nós coletamos a palha de milho na fazenda, fazemos um beneficiamento no início da vida. São matérias-primas que de outra forma seriam queimadas ou, no melhor dos casos, são alimento animal de muito baixo valor nutricional. Então, já gerando desde a origem uma cadeia de valor que gera justamente captura de carbono e valor na origem, e trazendo ela para um esquema produtivo e uma tecnologia de conversão que principalmente o grande diferencial é que evita o tradicional cozimento químico e isolamento químico da celulose. Você tradicionalmente na indústria começa com a biomassa e a lignina, que é um dos polímeros naturais mais abundantes da Terra, até
faz muito pouco tempo, era diluída, jogada fora. Então, você ainda tinha uma mentalidade extrativa, onde tirava commodities do solo, pensava subtrativamente em trazer alguma utilidade para esse produto, e depois ficava com produtos inúteis para outras partes aí descartadas, não? Então, o que nós fizemos foi integrar essa produção da celulosa com a lignina e fazer um processo de fibra termoformada que é muito eficiente no uso de recursos, no uso da água, no uso da energia. Então, integrando da fazenda até o mercado, até o produto final, de uma forma muito eficiente, a produção de produtos que são compostáveis, mas além das características do material, ter uma cadeia de valor rastreável, local, regional e, portanto, descentralizável, não? Então, para nós, desde o início, foi muito importante tentar diminuir o máximo possível esse uso de água, que é uma das grandes pegadas que tem a indústria de papel e celulose como um todo. E isso é baseado aí no análise de ciclo de vida, que achamos que é uma ferramenta muito importante hoje, não só de novo para não só analisar o material em si, sino a funcionalidade e a cadeia no que esse material está inserido, não? Também temos uma eficiência muito importante nas emissões. E falando um pouco da matéria-prima e do nosso mercado, só com a matéria-prima disponível de palha de milho, nós poderíamos cobrir toda a necessidade global dos próximos anos com respeito aos descartáveis de um só uso, de principalmente fibras virgens. Então, não sempre o material virgem é a resposta. Nós acreditamos realmente que as mesmas plantas que alimentam a gente, as mesmas plantas que compõem esses sistemas alimentares, têm o potencial de construir o nosso mundo, têm o potencial de nos prover, sem competência, mas com sinergia, as nossas necessidades materiais mais urgentes. Hoje estamos estudando muitas outras matérias-primas, temos uma planta piloto em Vinhedo, São Paulo, estamos lançando pilotos já comerciais à escala, por isso estou falando que ainda não saímos, mas estamos olhando aí a luz ao final do túnel. Estamos lançando pilotos com Ambev, iFood. Para nós, esse relacionamento com as empresas, essa inovação aberta, esse entender as necessidades, adequar as soluções, iterar, errar. Erramos 1001 vezes, vamos seguir errando o mais rápido possível e achamos que realmente nesse valor, a vez 1001, atingiu toda a aprendizagem que trouxe, não, desde antes. Então, é isso mesmo que nós estamos fazendo, avalancados desse importante ecossistema que também o compõem as empresas, porque as empresas são pessoas, ao final, não? Então, voltando aí um pouco para a dica que nós aqui na Growpack acreditamos, não acreditamos que a Growpack seja o melhor negócio do mundo, eu acredito isso, mas não como tudo, mas realmente o melhor negócio do mundo hoje para todos nós, não só do aspecto econômico, para todos nós como pessoas que compor esse mundo, é tentar salvá-lo, não? Tentar fazer o nosso máximo esforço em criar essas tecnologias necessárias. Nós temos uma particularidade como espécie que acreditamos que porque podemos, devemos, não? Às vezes se cria uma inovação que não tem essa necessidade detrás e disparamos. E não é tanto assim. Realmente achamos que temos que começar a pensar nas tecnologias necessárias como esse catalisador da nossa longa permanência nesse lindo mundo privilegiado que temos. E isso é o conceito que nós queremos trazer aqui para todos vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Ezequiel. Muito legal o trabalho de vocês. Espero poder conhecer, e acho que muita gente teria curiosidade de conhecer a planta nova de vocês, que deve ser realmente um belo trabalho de inovação tecnológica em sustentabilidade, né? E também convido a quem quiser conhecer o Growpack, que está participando aqui da feira com o stand também.
Bom, dando sequência, queria passar agora para a Marília Santana, Marília da Gerência de Projetos Estratégicos do Sebrae do Rio. Como eu comentei no início aqui, a Marília, se nós temos muitas startups aqui, é um agradecimento especial à Marília, que sempre acreditou aqui nesse trabalho no Green Rio. Ela é uma especialista em bioeconomia também, conhece bastante do assunto, e do Estado do Rio em particular aqui enfim, também é a melhor pessoa que a gente poderia convidar para falar sobre startups. Marília, por favor, agora você. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos. É uma honra e um grande prazer estar aqui nesse lugar tão bonito, não é verdade? Quem não é do Rio de Janeiro? Quem não é? Estão gostando daqui? Não? Quem é também fica orgulhoso, né? Então, muito obrigada a gente tratar esse tema olhando para essa natureza, para esse ambiente. Então, eu sou a Marília Santana, eu trabalho no Sebrae há 28 anos. Então, vou resumir aqui algumas propostas em cima do nosso tema, que é a inovação, startups, uma reflexão do presente e do futuro. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o percentual que vocês acham que existe no Brasil de micro e pequenas empresas, produtores rurais? Não tenho medo de chutar. Qual o percentual das microempresas, dos produtores rurais, dos microempreendedores? Quem quer chutar aí? 80%, dou-lhe uma, quem mais? 80, dou-lhe 80, empatou. 81, pode ser? Dou-lhe duas. Então, o percentual, segundo estudos do Sebrae, é de aproximadamente 98%. Então, é interessante porque, na faculdade, muito do que é dito é procurar um bom emprego numa grande empresa. Só que a grande empresa é um percentual muito pequeno. Ela paga mais, mas é um percentual muito pequeno de empresas, comparado com a pequena empresa. Ou seja, a micro e pequena empresa, a nossa padaria do bairro, o nosso cabeleireiro, né, a oficina mecânica, ela emprega mais e paga menos. E a grande empresa emprega menos e paga mais. Onde eu quero chegar com essa reflexão? No termo de referência da bioeconomia, que foi feito pelo Sebrae Nacional, tem uma frase ali que é quase um poema. Porque tem a ver com o que o senhor Marcos falou sobre a questão do extrativismo. Ele fala que o produtor rural, o microempresário que vive da floresta, ele é o grande guardião dos recursos naturais. Por isso, ele é o maior interessado em preservar os recursos. Por isso que eu linkei, para a gente pensar e refletir sobre esse dado. Então, eles são os guardiões da biodiversidade. Ok? Bom, aí a inovação está ligada diretamente com startup. Por quê? O que é uma startup, pessoal? Startup é um empreendimento no estágio inicial, no start, que tem um alto grau de inovação, escalabilidade, repetibilidade e opera em um cenário de alto risco e grande incerteza. Basicamente é isso, o conceito. E o Sebrae ele tem programas de criação de startup, que eu já vou falar. Né? E aí o seu Marcos ele falou assim, a startup está para superar abismos de realidade entre a floresta e a indústria gerando valor. Então, onde o Sebrae atua? Ele atua desde do acolhimento das pessoas físicas que pensam em montar uma startup, não sabe como, e oferece uma trilha com várias capacitações, inclusive gratuita e online. Entrem no site Sebrae Like a Boss, tem vários conteúdos para montar startup, tem vídeo, tem programa de pré-aceleração, tudo de grátis, né, como fala? Tudo de grátis e online. Então, o Sebrae atua desde dessa recepção, com a trilha, com metodologias, para ideia, até operação e scale-up.
Então, contem com o Sebrae. Para isso, eu não vou me aprofundar aqui. Eu acho que a proposta maior, né, Álvaro, é dar a informação e gerar as reflexões. Então, a startup, ela já nasce com base numa dor de mercado. É diferente quando nós recebemos as pessoas que querem montar negócio tradicional e falam, olha, eu sei fazer um bolo delicioso e eu quero começar a produzir em casa. A startup não, ela já começa olhando uma dor. Então, no caso do bolo, eu sempre falo, o seu bolo é aquele que a gente come, aquele delicioso de lamber os dedos e que não engorda? Pode comer sem culpa? Não. Bom, qual é a dor de mercado? Obesidade, diabetes, né? Pessoas que gostam de consumir doce, mas querem... Então, começa a olhar a sua ideia, né, a partir de uma dor. Então, há uma diferença, já como falou, do mindset, da cultura empreendedora, da percepção. Então, a startup ela já nasce de uma dor. Ontem encontrei na Feira do Empreendedor uma jovem que participou do programa de startup conosco em 2018, e ela assinou um convênio com a Biotech, em Brasília, que ela criou uma startup de transporte de materiais biológicos via drone. Isso é inovador? Muito. Partiu de uma dor de mercado? Partiu. Então, essa é a concepção, é você ter uma ideia, trabalhar essa ideia, e aí é uma trilha, uma estrada bem sinuosa, né, que entra a ideia, a validação, que é para identificar se o teu cliente, o potencial cliente, o cliente que você está pensando, quer isso, se tem necessidade, de que forma ele quer, e depois, principalmente, quem vai pagar por isso. Quem vai pagar? Quem é que paga por isso? Uma das startups também participaram e falou assim, quando eu lancei o meu produto, que é o Safe Speed System, que é um controlador de velocidade de veículos, e a validação dele foi tão bem feita, a escuta com o cliente, né? A validar é você ouvir o cliente, testar o produto. A escuta foi tão boa que ele falou, quando eu validei, eu já tinha os clientes esperando o meu produto estar pronto para comprar. Essa é a maior prova de validação do mercado. Se o teu cliente quer e ele está esperando, muito bom. Então, assim, para finalizar, o professor, o Aranha, que ele não gosta que eu chame ele de professor, mas eu sempre chamo, ele falou assim, que as conexões, né, ele falou em conexões e interconexões, e o Marcos disse que o ecossistema é a chave. Então, para olhar startup, inovação, presente e futuro, não pode ficar sozinho. O empreendedor tem que estar junto. Nesses eventos aqui, fazendo contato. Hoje tem muitos eventos agora online, ao vivo, né, presenciais, tem LinkedIn, então não tem barreira para chegar nas pessoas. E um outro dado, inovação. As micro e pequenas empresas inovam muito pouco. Segundo o Monitoramento Global de Empreendedorismo, apenas entre 5% e 10% de micro e pequena empresa inova. Então, a gente está falando de inovação, muitas empresas aqui, mas o nível de incremento, né, de novidade, de geração de coisas diferentes, para conquistar cliente, ganhar mais, lucrar mais, empregar mais, é muito baixo ainda. São reflexões, né? E aí, as startups, para finalizar, que participaram do Startup Win, programa do Sebrae Rio de Janeiro, de ideação e de operação e tração, tiveram um ganho significativo. 18% se registraram, se formalizaram, porque começaram a emitir nota, começaram a vender. 73%, a partir do programa da pré-aceleração, lançaram produtos novos, serviços novos, ou aperfeiçoaram. E 45% das startups em estágio de operação aumentaram o faturamento. Então, vê a importância de estar conectado. E aí vou finalizar com uma frase do professor e doutor e filósofo Daisaku Ikeda, que ele diz que a revolução humana de uma pessoa é capaz de mudar o destino de toda a humanidade. Nós estamos aqui, somos quantos? 50, né? Então, nós somos 50, fazendo essa grande revolução em prol da economia verde, em prol da inovação e do desenvolvimento do nosso Brasil. Parabéns a todos e muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Marília. A gente tem a gente tem a sorte de ter o Sebrae como parceiro, né? O Sebrae é realmente e o Sebrae sempre presente. Também quero convidar todo mundo que está aqui a não deixar de visitar os estandes dos Sebrais, na verdade, né? Tem o Sebrae do Rio, mas também estamos no Sebrae do Amazonas, do Mato Grosso do Sul. Um material muito interessante, produtos. O Sebrae do Rio tem startups presentes também para 16 expositores no espaço do Sebrae. Enfim, é uma oportunidade muito boa de negócio, de networking para a gente poder fazer aqui no Green Rio. Bom, agora para a gente poder fechar o painel e também dar sequência, né, que depois tem um painel de orgânicos aqui muito legal em seguida. Vamos passar agora para o Maurício Ribeiro. O Maurício Ribeiro, ele é co-founder, né, da startup Já Entendi, e o Maurício é do Rio Grande do Sul. Ele faz um trabalho muito importante aqui de educação no campo, né, de capacitação do agricultor, e está aqui desde o primeiro dia, e eu está expondo também aqui no evento, né, e eu estou aqui com a provocação do Maurício dele fazer um spin-off aí de bioeconomia depois, né, fazer um Já Entendi Bio, depois daqui do evento. Por favor, Maurício, agora fica aí com você. Bom, legal, obrigado Álvaro. Acho que a responsabilidade é grande, né? Fazer o fechamento aí da último painel aí da mesa. Bom, primeiro eu queria, até já vou compartilhar a tela para fazer propaganda, né? Aí. Eu quero falar sobre a Já Entendi Agro, mas a Já Entendi Agro ela é uma spin-off de uma outra startup, que é a Já Entendi. A Já Entendi ela foi fundada em 2013 pela minha sócia, que é a Gladys Mariotto. E a Gladys fundou essa startup como, na verdade, um resultado de um longo processo de desafios pessoais que ela enfrentou durante a vida, porque ela tem déficit de atenção num nível muito alto. Então, ela teve toda uma trajetória acadêmica, né, pautada por essas dificuldades, ela reescrevia os materiais, enfim, e ela acabou tornando isso uma metodologia, né, que se chama metodologia Já Entendi. Ela trabalhou para grandes sistemas de ensino em Curitiba, até que em 2010 ela recebeu uma premiação no Japan Prize, foi convidada pela Unicef para apresentar essa metodologia em Cuba, e ela teve essa inspiração, né, esse insight de, acho que é o momento de eu criar a minha startup focada na metodologia. Aí eu até acho legal trazer isso, até estimulado por tanto que a gente falou das dificuldades de ter uma startup, né, acho que eu vou contar um pouquinho de uma parte da trajetória da Já Entendi que é interessante. De 2013 até 2015, a Já Entendi ficou posicionada para o Enem. E teve uma visibilidade muito grande, milhões de acessos no YouTube, grande repercussão no Facebook, mais de 600 mil seguidores, mas o negócio não rentabilizou, né? Como muitas startups, teve justamente nesse período de 2013 a 2015 essa dificuldade. Aí a Já Entendi recebeu uma aceleração, né? Acho que esses processos de aceleração, essas oportunidades são muito importantes para as startups, da Endeavor Brasil. E a Endeavor Brasil que ajudou a Já Entendi a enxergar o mercado de educação corporativa, né? Olhando para, a Já Entendi tem um método de ensino muito simples, muito fácil de aprender, né? E a Endeavor ajudou a gente a enxergar que hoje no mercado de educação para grandes empresas existem muitas soluções para liderança, para público administrativo, mas não para a base da pirâmide social, para público de operação. Então, acelerando um pouco a história da Já Entendi, porque eu quero falar mais da Já Entendi Agro, o reposicionamento deu certo, né? A Já Entendi hoje já atendeu mais de 50 grandes empresas no Brasil, sempre com perfil de empresas que têm uma mão de obra grande, espalhada pelo país e olhando para um cenário brasileiro com índice de analfabetismo funcional muito alto, baixa escolaridade também. A Já Entendi atendeu empresas como Natura, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Votorantim, enfim, sempre o perfil de grandes empresas. Até que em 2021, no segundo semestre de 2021, a Bayer lançou um desafio, junto com a Agitec Garage, que é um hub de Piracicaba, lançou um desafio para as startups. O desafio era, eu até lembro da chamada, né, dizia, o agronegócio depende de novas tecnologias, mas ainda mais de pessoas.
E o desafio era que alguma startup desenvolvesse uma solução educacional especializada na cadeia do agronegócio. A gente venceu esse desafio, né? A gente foi selecionado e logo no começo a Bayer teve né, a área de inovação da Bayer teve uma provocação muito interessante para a gente, porque ela disse, ok, vocês foram selecionados por causa da metodologia, a gente entende que hoje no agro tem um grande perfil de base da pirâmide, então vocês foram selecionados por causa disso, mas a gente não quer que vocês entreguem apenas conteúdo, né, e a tecnologia que a gente já tinha. A gente quer que vocês façam um diagnóstico no agro brasileiro e desenvolvam uma tecnologia educacional focada nessa realidade. Como é que passa aqui? Acho que tem que ligar. Opa, é que agora eu passei demais. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Bom, então só contando um pouco sobre como é que foi esse processo de inovação aberta com a Bayer, né? E eu acho que de certa forma coloca na prática muito dos conceitos que a gente falou aqui no painel hoje. A gente teve uma primeira fase de diagnóstico, né, que foi justamente conhecer mais a realidade do campo. A gente visitou o Oeste Baiano, Tocantins, Mato Grosso do Sul, interior do Paraná, São Paulo. Tentamos fazer um diagnóstico mais amplo possível, sempre com o suporte das equipes de campo da Bayer, né. Eu acho que isso é um ponto importante, né, para as startups. Tem que encontrar organizações que tenham capilaridade e entrada nesse meio para conseguir ter essas aberturas. Conversamos com dezenas de equipes de fazenda, operadores, agricultores, engenheiros agrônomos, para pensar então numa solução, né? A gente desenvolveu tanto o conteúdo quanto o aplicativo de educação. E aí, só complementando o processo, né, do projeto piloto, passou por uma implantação, monitoramento e suporte dos resultados, a apuração dos KPIs que foram definidos no começo do projeto e, por fim, uma apresentação para a diretoria da Bayer com plano de expansão, melhorias, né, e eu acho que eu coloco a visão de ciclo aqui, porque foi muito falado sobre isso, né, a gente tem que entender que esse processo sempre é cíclico. Então, agora a gente está em uma nova fase de diagnóstico para entender outras realidades do agro, além da que a gente já entendeu. O problema, então, que a gente identificou nesse diagnóstico, em linhas gerais, foi uma rejeição às novas tecnologias e conceitos agronômicos, subaproveitamento das facilidades e de novas práticas, que tanto startups quanto grandes empresas já querem implementar no campo, mas a mão de obra não está pronta para isso. E, de fato, o que gera o terceiro ponto, que é a perda de produtividade e a falta de sustentabilidade na cadeia, né? Algo que a gente está falando muito aqui nesse evento. O que a gente desenvolveu foi uma solução que é um aplicativo de educação, funciona online e offline, né, já respeitando algumas questões que a gente identificou no campo, né. A realidade do campo ainda é de muito problema de conectividade. Ok, muitas vezes tem a internet na sede da fazenda, mas quando está no meio da lavoura, quando precisa consultar alguma coisa, não tem. Então o aplicativo possibilita o acesso ao conteúdo offline. Às vezes a gente pensa em questões muito complexas, né, de gamificação, metaverso e N coisas, e existem alguns conceitos de gamificação muito simples de serem implementados e que é urgente, né? Então, no caso do que a gente identificou, uma importância muito grande para os certificados de conclusão. Um gestor de fazenda me mostrou, né, olha, Maurício, como é que a gente faz o processo seletivo hoje? O operador me manda fotos via WhatsApp dos certificados. Aí ele me mostrou a foto, né? O operador colocou certificados físicos em cima da cama e foi tirando foto. Então, algo muito simples que a gente implementou dentro do aplicativo é justamente o local para ter todos esses certificados e num clique ele compartilhar por WhatsApp. O WhatsApp é uma realidade, tá? Acho que para boa parte do agro hoje. Então, quando a gente fala em mobile, podemos ficar tranquilo, porque o mobile first é um bom caminho para esse público, até mais do que o computador. Porque colocar no computador, mesmo que seja na sede da fazenda, já gera uma barreira, né? Ele não está habituado com isso. Com o celular ele está mais habituado. Então, dentro dessa solução, hoje tem diversos conteúdos sobre agricultura digital. E a gente está agora implementando mais cursos junto com a Bayer e outras empresas que eu vou comentar um pouco mais à frente. Falando um pouco dos resultados, até ficou um pouco desconfigurada a imagem. Nessa prova de conceito da Bayer, né, a gente teve 384 operadores inscritos, 96 agricultores, tivemos 2 cursos, né, era um curso de operação do Climate Field View, que é a ferramenta de agricultura digital da Bayer,
a operação no campo e a operação na sede, né? Foram duas trilhas que a gente criou para eles. Mas acho que o ponto mais importante do resultado da POC foi justamente um dos pontos que era o objetivo da Bayer, que era aumentar a qualidade do uso da agricultura digital. Então a Bayer entrega a agricultura digital para o campo, para que se consiga ter uma maior produtividade e de uma maneira mais sustentável. E todo o processo de implementação não estava sendo tão efetivo, justamente porque o conhecimento parava no agricultor, né, ou no gestor da fazenda, mas quem de fato vai usar a tecnologia é um operador, que tem baixa escolaridade, muitas vezes, ou que tem dificuldade de aprendizagem. Então aqui estão os indicadores, deve estar pequeno na tela, mas a barra azul é a quantidade de ingestão de dados, né, dos operadores nessa ferramenta antes das capacitações, né, no ano anterior, nessas mesmas fazendas em que a gente implementou a prova de conceito. E a barra laranja é o crescimento, o atual, né? Então teve um crescimento na ingestão de dados de plantio, teve um crescimento na ingestão de dados de colheita, e isso conecta com várias palestras, vários painéis que a gente assistiu aqui nesse evento, né? Que é justamente a importância de conseguir mensurar todo esse progresso de sustentabilidade que está se tendo. A visão da Já Entendi Agro é de ser uma coalizão pelo desenvolvimento de tecnologia educacional para a cadeia do agronegócio. A Bayer não enxerga que uma única empresa ou uma única organização vai desenvolver essa solução, então a gente tem como visão na Já Entendi Agro é justamente ampliar isso, formando grandes organizações do agronegócio, desde que todos, e a gente vê aqui isso em comum, né, todos têm uma missão de aumentar a produtividade da agricultura e pecuária de uma forma inclusiva e ambientalmente sustentável. Meu tempo está estourado, então eu só vou passar rapidamente aqui. Nas organizações que a gente tem conversado, até mesmo pelo networking que a gente tem com a Já Entendi, a gente tem muito contato com grandes empresas. Então a gente vê algo em comum entre todas essas grandes empresas que têm alguma relação com a cadeia do agro, que são indicadores muito sérios e compromissos, inclusive com investidores internacionais, em relação ao cumprimento de metas de sustentabilidade. E todas essas metas têm em comum o mesmo problema que a Bayer vinha enfrentando, né, que é treinar pessoas de baixa escolaridade ou com dificuldade de aprendizagem, porque essas sim vão utilizar essas soluções. Aí aqui, passando bem rapidamente, só um gráfico que mostra a mão de obra, agricultura de precisão e custos. Hoje, pelo menos para uma parte da cadeia, que é a cadeia de commodities, é importante enxergar que a agricultura de precisão ela não vem para reduzir custos na parte de mão de obra. Muito pelo contrário, hoje para produzir 60 quilos de soja, por exemplo, se gasta mais de R$40 em insumos, mais R$70 em insumos e menos de R$1 com mão de obra. Então, o movimento é contrário nesse setor aqui. Muitos agricultores me disseram, olha, se tiver uma mão de obra qualificada, eu vou ter mais, desde que eles usem bem a agricultura de precisão, porque isso reduz em 23% os meus gastos, né? Aí aqui só pulando para a última parte, né, que é um ponto de reflexão que a gente teve também, justamente nessa cadeia de commodities. Tem um estudo da Fundação Arimax, B3 Social e Instituto Veredas, que fala sobre a informalidade no setor agrícola. Fala de empregos temporários e empregos permanentes. E tem um capítulo sobre a informalidade no setor agro, que traz justamente uma mudança que vem acontecendo puxada pela alta tecnologia no mercado de commodities, que é o aumento de empregos permanentes. Justamente porque esses agricultores precisam ter uma mão de obra qualificada dentro do seu quadro. E a gente olhando para aqueles gráficos anteriores, em diferença de custo, a gente vê uma grande oportunidade de inclusão produtiva nessa cadeia. Bom, pessoal, obrigado. Desculpa ter passado o tempo. E o nosso objetivo, então, é conectar organizações e poder apoiar todas as organizações que querem aumentar a produtividade da agricultura e pecuária de uma forma inclusiva e ambientalmente sustentável. Obrigado. Bom, muito obrigado, Maurício. Importante referência tanto para a produção em geral, aqui no estado do Rio em particular, eu acho que a gente tem muito o que pode contribuir ainda com a agricultura
e digitalização, né? Eu acho que tem questões bem específicas aqui do estado, mas, enfim, eu acho que é uma experiência que leva para o Brasil todo, né? A gente tem aqui a Amazônia, o Mato Grosso do Sul, enfim, várias regiões que também poderiam se beneficiar e depois a gente vai adicionar um curso de insumos biológicos também, Maurício, na grade, que eu tenho certeza que também vai ter muito interesse. Bom, eu queria finalmente fechar aqui, agradecer a todos pela presença, agradecer ao Marcos pela presença vindo de Santa Catarina aqui, ao José Aranha, ao Ezequiel, a Marília e finalmente ao Maurício. Estamos aí, vou encerrar o painel, quem tiver mais dúvidas eu sugiro que converse aqui diretamente para não atrasar o painel seguinte, que é de orgânicos, e seria ótimo poder continuar com a presença de todos aqui. Estamos à disposição também. Obrigado.